Hoje eu vou ensinar a vocês a fazer a instalação das molduras de gesso. E para fazer a instalação da moldura de gesso, nós vamos começar a fazer o gesso cola. O gesso cola eu paguei num saco de 5 kg, R$ 9. Então eu vou fazer aqui a mistura e vou mostrar para vocês o ponto. Aqui tem 500 ml de água e aqui eu coloquei 600 gramas de gesso cola. Vocês têm que tomar cuidado porque falam assim, que quando você coloca a quantidade de ml de água, é a mesma quantidade de gesso cola e não é assim, porque aqui no copo de medida você tem aqui a parte das gramas. Então, se você colocar 500 ml de água, você vem aqui nessa parte que está escrito semolina, que é um pozinho bem fininho, semelhante ao gesso. Então, aqui eu coloquei 600 gramas de gesso cola. Vou fazer a mistura do gesso cola com a água. Olha, se ficar um pouco molinho, você vem aqui e coloca mais um pouquinho de gesso cola por cima e mexe para ficar um pouquinho mais durinho. Ó, esse é o ponto, lembrando que conforme você for fazendo, ele vai endurecendo, então não pode ser muito duro, porque senão vai, antes de você terminar ele já endureceu. Esse ponto aqui eu acho bom para passar, que dá tempo de passar sem endurecer tudo. Bom, para fazer o arremate no cantinho, quando você for colocar a moldura, vou ensinar como que você vai cortar. Aqui, como esse modelo é escadinha, você vai ter que medir cada degrauzinho desse com a trena e conforme a espessura que der em cada degrau, é o centímetro que você vai cortar aqui em cima. Então, aqui, geralmente, essa parte aqui dá 2,5 cm. Aqui dá 2 centímetros e aqui vai dar 1 centímetro. Daí, conforme é essa espessura que eu medi na lateral, eu vou pegar e medir aqui 2,5 cm e vou marcar para fazer o corte. Aqui vai dar 2 centímetros e aqui 1 centímetro. Esse corte eu posso fazer com a faca, uma faquinha de serrinha, com essa serrinha que muitas pessoas têm dessa, ou então com essa daqui que é apropriada para gesso, ou para drywall, essa serrinha aqui, ela corta mais rápido. Aí eu vou fazer a marcação e vou mostrar para vocês como que faz. Tem uma outra forma de medir também, que fica também mais fácil. Olha, a outra forma que você pode estar medindo é você pegar a outra placa de gesso, colocar em cima da outra. Só que você tem que colocar bem niveladinho aqui para poder riscar, para não dar diferença. Essa é uma forma mais fácil de você estar cortando também, porque daí vai dar a espessura certinha. Aí é só passar a caneta e cortar. Olha, opte sempre por você estar medindo com a trena certinho, porque se você colocar com a placa em cima, como eu te falei, porque muitas pessoas fazem assim para agilizar o serviço, pode ser que saia a marcação errada, então faz direito com calma, com a trena. Olha, aqui eu medi 2,5 cm, aqui embaixo vai ser 2 centímetros. Eu já deixei marcadinho aqui. E aqui vai ser 1 centímetro. 1 centímetro certinho. Aí você risca e corta. Veja, depois de cortado, vai ficar dessa forma aqui.
Antes de você fazer a instalação, o certo é você dar uma picotada todo em volta onde você vai colocar a moldura para o gesso cola fixar bem. Aí depois é só colocar e colocar na parede. Vejam, eu passei o gesso cola em volta todinha da moldura de gesso, agora é só colocar na parede. Olha, dessa forma. Só que vocês não esqueçam de passar uma buchinha com água aonde ficar o gesso cola, porque se você não passar uma buchinha com água, esse gesso cola vai grudar e vocês depois vão ter dificuldade para retirar. Então vocês não deixam, assim que vocês passarem, como eu tô com uma mão filmando e a outra para colocar, aconteceu isso, mas foi bom que aconteceu para me mostrar para vocês como que tem que ser feito. Não pode deixar esses pedacinhos de gesso cola na parede, porque se você não limpar em seguida, ele vai grudar. Depois vai ficar muito difícil você conseguir tirar. Aí agora vocês vêm com a buchinha molhada com água e limpa tudinho, não deixa nenhum pouquinho de gesso cola em seguida, não demora a fazer isso, porque se você demorar, depois você não consegue tirar. Esse ladinho amarelinho que vocês passam, ó, ela úmida com água. Quando você termina de fazer a instalação da moldura no teto, fica um horror. Parece que não vai dar certo, né? Veja que aqui no meu teto tem um desnível, porque aqui tem um pé direito bem alto e é o ponto mais alto da laje. Mas assim que você faz o acabamento, como eu vou mostrar para vocês como que faz, fica perfeito. Veja essa parte que eu já fiz o acabamento, tampando todas esses buraquinhos que fica da emenda de uma plaquinha na outra. Fica profissional mesmo, fica bonito. Bem, para fazer o acabamento, eu falei para vocês, eu venho aqui com o dedo mesmo e vou passando em todas essas cantinhos que ficou quando eu coloquei a plaquinha. Daí eu passei já aqui, ó, já tá seco, é só lixar na emenda e você vai passando com o dedo ou com a espátula. Vai preenchendo tudo bonitinho, com toda a delicadeza, porque aqui é no detalhe que vai ficar o trabalho bem feito. Você vai passando, vai tampando tudo, depois, se precisar, se ela chupar, você passa mais. E qual é a diferença da massa corrida para a massa de drywall? Bem, pelas pesquisas que eu fiz, a diferença é que a massa de drywall você vai ter que passar menos de mão. E falam que ela é mais barata do que a massa corrida, mas num galão de 3,6 eu paguei R$ 34,90 aqui na minha cidade. Então, tem muitas cidades que você não vai encontrar a massa de drywall. Então, você pode passar a massa corrida normal. Aí você passa também aqui embaixo, vai passando aqui embaixo. E não esqueça que conforme você vai passando, antes de você terminar de fazer essa parte, você vem com a buchinha molhada e retira toda essa parte que ficou grudada da massinha na parede. Porque depois, se você deixar secar, fica difícil para sair. Então, não tem segredo, você vai ter que ser bem detalhista, cuidadoso, fazer com todo cuidado. E depois você vai ver, vai ficar um trabalho muito bem feito, que você nem vai acreditar que foi você que fez, porque fica perfeito, como se você já fosse experiente. Bem, para lixar, eu comprei essa ferramenta que se chama carrinho ou carrilho. E eu comprei na espessura de cada degrauzinho desse, então tem 3 centímetros.
Então, isso daqui ajuda muito na hora de você lixar. Você tem que vir aqui bem devagarzinho e passar para lixar. Por que que a gente usa essa massa corrida ou a massa de drywall? Porque se você passar gesso ou gesso cola, muita gente usa gesso cola, ou então apenas o gesso para colocar nas emendas. Com o tempo, devido a laje se dilatar e retrair, pode acontecer de trincar. E você passando a massa corrida ou a massa de drywall, isso vai ajudar a proteger mais e evitar as trincas nessa dilatação e retração da laje. Então, quando você colocar o seu roda-teto, tanto a massa corrida quanto a massa de drywall vai ajudar ela ficar mais fixa na parede. Ajudando assim, você não vai perder com o tempo, se caso vir a trincar. E como a gente sabe, a massa corrida ou a de drywall é uma massa acrílica, então quando ela seca fica igual uma pedra. Mas se você preferir usar uma lixa, também dá super certo. Daí você vai lixando. E eu coloquei essa sacolinha aqui por baixo, aqui grudada na parede, para ajudar na hora de lixar e não ficar espalhando aquele pó pela casa inteira. Então isso daí ajuda muito, porque vai caindo pó tudo dentro da sacolinha aqui. É uma dica, pega a dica, hein? Lembram aquela parte que eu ensinei vocês a cortar certinho? Então, chega aqui no cantinho, olha como que fica. Quando você faz o corte certinho, encaixa, depois é só vir passando a massinha. Eu tô usando agora uma espátula para facilitar mais. Aí é só vocês preencher certinho. Aí vocês vão fazendo com cuidado, fazer o acabamento certinho. Olha como fica depois de passar toda a massa corrida. Aí, se caso ela chupar para dentro a massa, você vem e passa a outra mão de massa. E assim você vai fazendo o acabamento. Olha como que tá ficando. Aí falta ainda lixar certinho nas emendas, mas quando ficar pronto, eu vou mostrar para vocês. Acabei de fazer toda a instalação do roda-teto e o acabamento. Vejam como que ficou. Só tá faltando passar o selador e a tinta. Qualquer um é capaz de fazer um trabalho desse. Meus vídeos estão aí para isso, para vocês. O passo a passo como que eu fiz, gastando super pouco e fica como se fosse um profissional que fez. Então, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no canal e bata no sininho.